Boa noite. Veja no Brasil TV. O governo de Mato Grosso do Sul decreta situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. Na Grande Porto Alegre, bairros voltam a sofrer com as enchentes e os moradores são obrigados a sair de casa. A Agência Nacional de Aviação Civil vai votar uma resolução para endurecer a punição contra os passageiros brigões. E ainda, na central de abastecimento do Recife, produtores baixam o preço do milho com o fim da temporada das festas juninas. Segunda-feira, 24 de junho, agora no Brasil TV. O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. Só nesse mês, os focos de incêndios florestais no estado aumentaram quase 1.500% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse decreto de emergência tem a validade de 180 dias e vai facilitar o acesso dos municípios afetados a recursos federais e estaduais. Como a situação no Pantanal muda a cada dia, os próprios municípios podem pedir a decretação da situação de emergência que precisa ser aprovada pelo Ministério do Desenvolvimento. Até agora, 12 cidades fizeram essa solicitação. Agora, falando de reforço, parte da ajuda anunciada pelo governo federal já está em operação no bioma. Um helicóptero do Ibama Preve Fogo para o transporte de brigadistas e 2 aviões do ICMBio para combate a incêndio já ajudam as equipes que estavam por aqui. A previsão é que mais 5 helicópteros e 2 aviões cheguem ainda esta semana no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Todos eles enviados pelo governo federal, sem falar em 60 brigadistas da Força Nacional. A situação aqui em Mato Grosso do Sul está bem complicada. Desde 1º de junho até ontem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 2.481 focos de incêndios em todo o estado. No mesmo período do ano passado, foram 158 focos, um aumento de 1.470%. De janeiro até agora, os incêndios já destruíram mais de 600 mil hectares do Pantanal, de acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Raul Araújo, de Corumbá, para o Brasil TV. O estado vizinho, Mato Grosso, também sofre com os incêndios no Pantanal. Já são mais de 100 focos. Olá, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz o acompanhamento por satélite, Mato Grosso tem hoje 108 focos de calor ativos. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio florestal em uma fazenda que fica em Poconé, a 104 quilômetros de Cuiabá. As equipes conseguiram confinar o fogo nas áreas dos aceiros que foram preparados com o auxílio de máquinas. Agora, os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo e monitoramento para evitar que o fogo ultrapasse a barreira e atinja outras áreas. Os militares seguem combatendo o incêndio também, que atinge a região de Porto Conceição, no município de Cáceres, a 220 quilômetros da capital. Nesse local, os bombeiros têm apoio de brigadistas do ICMBio. Dos 108 focos ativos em Mato Grosso, 17 estão no Pantanal, 41 no Cerrado e outros 50 atingem a área da floresta amazônica em Mato Grosso. De 1º de junho até agora, foram registrados 2.048 focos no estado, 303 deles no Pantanal. Os bombeiros alertam que as queimadas estão proibidas até dezembro no Pantanal. O uso do fogo só está permitido para ações de prevenção acompanhadas pelos bombeiros. Luiz Vieira, para o Brasil TV. As chuvas do fim de semana aumentaram de novo o nível da água do Guaíba, no Rio Grande do Sul. Por causa disso, os moradores da região metropolitana de Porto Alegre saíram de casa mais uma vez. 3 comportas do sistema de proteção contra cheias foram fechadas preventivamente hoje na capital gaúcha. A medida foi tomada por conta da cheia dos afluentes do Guaíba e da ação do vento sul, que contribui para o represamento do lago. Em Eldorado do Sul, 3 bairros alagaram novamente. 60 pessoas saíram de casa. Outros moradores ainda nem retornaram por conta da enchente do mês passado. O pessoal daqui está fora desde o dia 2 de maio. Retornei ontem para minha residência. Foi uma noite de tensão para todos os moradores. Para os poucos que voltaram para o bairro, foi uma noite de tensão. E a gente não sabe quando vai acabar. É um pesadelo para nós.
Na cidade de Guaíba, a Defesa Civil orientou quem está em áreas de risco a buscar um local seguro ou ir até o abrigo municipal. Ontem, algumas cidades gaúchas registraram chuva de granizo. Foi o caso de Bento Gonçalves, na Serra. O município também registrou alagamentos. Em Arroio do Tigre, na região central do estado, uma moradora filmou a quantidade de gelo acumulada no quintal de casa. Situação parecida em Reuvaldo, que fica no Vale do Taquari. Em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre, imagens de câmeras de um observatório registraram o temporal. Ruas da cidade ficaram alagadas. Enquanto isso, outros municípios ainda convivem com um acúmulo de resíduos espalhados. Quase um mês depois que a água baixou em Canoas, ainda há muito entulho. São montanhas de móveis, eletrodomésticos e pertences. Os moradores retiraram esses materiais e colocaram nas calçadas, na frente de casa. Mas há tanto entulho que em pontos como esse, as ruas foram completamente tomadas pelo lixo e os carros não conseguem circular. É desviando, é muito pneu furado, tu chega numa rua, tu tem que dar ré, manobrar porque não passa. Para chegar até a casa da irmã, a dona Marley caminha no meio da rua entre os entulhos. Muito lixo. E o cheiro, né? O cheiro horrível, né? Tá difícil, né? Que tudo é em sacola, é em caixa, né? Moradores do bairro Harmonia estão preocupados que com o retorno da chuva e tanto lixo acumulado, bocas de lobo e bueiros voltem a entupir e causar alagamentos. Esse nosso bueiro, inclusive, tinha muita coisa que não era nem barro, eram pedaços de móveis mesmo. A gente conseguiu tirar. Em alguns pontos há tanto lixo que a entrada das casas fica bloqueada. A demora na retirada também atrasa o retorno das famílias. Tenho 2 filhas pequenas, uma de 2, uma de 3 anos. Eu tive que me deslocar para Tramandaí, deixá-las lá com a minha esposa. Não tem condições de vir para cá. É muito lixo, muito rato na rua. Enquanto não limpar a rua, não deixar pelo menos um estado mínimo de normalidade, fica sem condições, inviável trazer minha família para cá. Um turista de Santa Catarina e 2 cachorros foram atingidos por uma descarga elétrica ontem na região dos Lençóis Maranhenses. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com vida e os animais morreram por causa do choque. O turista de Santa Catarina foi identificado como Tiago Goulart Ribeiro, de 36 anos. Ele e 2 cachorros foram atingidos por uma descarga elétrica na tarde de ontem em Atins, vilarejo da região dos Lençóis Maranhenses, no litoral do Maranhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi levado com vida para o hospital, mas os animais morreram por conta do choque. Ainda segundo os bombeiros, a descarga elétrica foi causada por um fio de um poste de energia que estava solto. Após ter sido atingido pelo choque, o homem caiu no chão, chegou a perder a consciência e foi resgatado com a ajuda de moradores da área. Durante o trajeto na ambulância até o hospital, o homem recuperou a consciência. Devido ao choque, ele sofreu queimaduras de 2º e 3º grau pelo corpo. A vítima está internada no Hospital Regional de Barreirinha, cidade a 250 quilômetros da capital. Em nota, a Equatorial, distribuidora de energia no Maranhão, disse que vai contribuir com o trabalho da perícia técnica e que somente após essa perícia realizada pelas autoridades competentes é que vai ser possível esclarecer as causas do acidente. De São Luís, Tássila Castro, para o Brasil TV. Depois de mais de 2 meses de greve, os professores das universidades federais decidiram encerrar a paralisação em todo o país. Diferente dos últimos dias, hoje os corredores da Universidade de Brasília voltaram a ter movimento. Alguns professores já retornaram para as salas. Eu gostei, só que ainda fico receosa por conta do tempo que a gente perdeu mesmo. É uma perda que a gente não vai conseguir reparar, a gente vai tentar remendar e ver o que vai acontecer. Vai ser um período pequeno que a gente depende muito do plano de ensino do professor, a gente não sabe a quantidade de provas, de atividades que eles vão aplicar, então a gente fica meio assim confuso do que esperar. Nesse Instituto Federal de Mato Grosso, em Rondonópolis, os profissionais de educação decidiram retomar as atividades a partir de hoje. Dos 17 campos do Instituto no estado, 6 já retornaram às aulas. Em Belo Horizonte, os professores da Universidade Federal de Minas Gerais já voltaram desde o dia 10 de junho. A reitoria da UFMG informou que, com os ajustes, conseguiu regularizar o calendário.
Mas pelo menos 55 universidades ainda estão sem aulas, segundo a entidade que representa os professores. O retorno vai depender do calendário de cada instituição de ensino. A expectativa é que já essa semana, na quarta-feira, algumas universidades e institutos federais retomem as aulas. Outros devem voltar até no máximo dia 3 de julho. A greve começou em abril, mas houve um movimento de abandono à paralisação. Ao longo da semana passada, a entidade que representa os professores analisou a proposta do governo e o Comando Nacional de Greve, que representa as instituições, aceitou os termos do acordo. Os principais pontos do acordo são a reestruturação da carreira acadêmica e o reajuste salarial para os professores. O acordo prevê reajustes escalonados em 2025 e em 2026, e os percentuais variam de acordo com cada classe profissional. O comando da greve deve assinar esse acordo na quarta-feira, junto ao Ministério da Gestão e Inovação. A Agência Nacional de Aviação Civil vota amanhã uma resolução para endurecer a punição contra os passageiros brigões. São pelo menos 2 casos por dia de confusão nos aeroportos. Ontem, em Belo Horizonte, uma mulher agrediu um funcionário de uma empresa aérea e foi presa por injúria racial. Luana Ottoni de Paula iria de Belo Horizonte para Natal, mas foi impedida de embarcar por apresentar sinais de embriaguez. De acordo com o boletim de ocorrência, Luana agrediu o funcionário da empresa aérea com socos, chutes e tapas. E ainda cometeu crime de injúria racial porque chamou o funcionário de macaco, preto e vagabundo. O caso foi ontem à tarde. A defesa de Luana não quis se manifestar. Essas cenas são de uma briga entre passageiros no ano passado, em um voo que iria de Salvador para São Paulo. Nesse outro caso, em 2022, um passageiro chuta e quebra assentos de um avião que havia saído de São Paulo e pousado em Recife. A Polícia Federal disse que ele estava bêbado. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA, de 2019 até maio de 2024, foram registrados mais de 3.000 atos de indisciplina praticados por passageiros no país. Só no ano passado foram 735, uma média de 2 por dia. Para a ANAC, esse comportamento traz prejuízos para o setor aéreo. Por isso, a agência deve apresentar nesta terça-feira uma proposta para tornar mais rígido o tratamento dado a esses casos. A resolução define atos de indisciplina como aqueles que comprometem a segurança aérea, a ordem ou a dignidade das pessoas no avião ou nos aeroportos. Também classifica os atos de leves a gravíssimos e prevê punições diferentes para cada nível, entre elas advertência, contenção e retirada do passageiro do avião, cancelamento da passagem e até a suspensão do direito de voar por 1 ano em qualquer empresa brasileira. São aqueles casos que possam comprometer, de alguma forma, a segurança a bordo da aeronave. Poderia ser um caso em que um passageiro cometa algum ato que danifique algum dispositivo de segurança da aeronave. Hoje, o passageiro que pratica um ato de indisciplina pode, no máximo, ser contido e retirado do avião. Quando um ato de indisciplina acontece, ele, para além das questões de segurança, ele também pode causar danos físicos e também psicológicos às pessoas envolvidas, como, por exemplo, não só aos passageiros, mas também às tripulações ou aos profissionais que trabalham nos aeroportos. Na reunião desta terça, a diretoria da ANAC deve aprovar a abertura de uma consulta pública para que a proposta seja discutida com a sociedade. A expectativa é que as novas regras entrem em vigor em 2026. No Ceará, depois de uma onda de violência, o estado decidiu aumentar em 20% o número de policiais nas ruas. No anúncio feito pelas redes sociais, nesta segunda-feira, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, assinou um ato de convocação de 426 policiais militares. O governador disse ainda que nesta semana também irá convocar mais de 400 policiais civis e 80 peritos forenses que foram aprovados em concursos. O objetivo é justamente reforçar a segurança no estado em meio à onda de violência registrada na semana passada.
8 pessoas morreram em uma chacina registrada em Viçosa do Ceará, no interior do estado. Além disso, na última sexta-feira, 2 pessoas morreram e pelo menos 8 ficaram feridas em um ataque a tiros registrado numa areninha do bairro Barroso, aqui em Fortaleza. 2 pessoas também acabaram morrendo em um ataque registrado em frente a uma pizzaria no bairro Modubim, também na capital cearense. De acordo com o governador do Ceará, Eumano de Freitas, o estado não vai se intimidar em meio à onda de violência e deve reforçar ainda a segurança com pelo menos 2.000 agentes da segurança pública. Brenda Albuquerque para o Brasil TV. A polícia fez uma perícia hoje no condomínio de luxo assaltado nesse fim de semana em Goiânia. 2 casas foram furtadas. As fotos foram tiradas pelos moradores, vítimas dos crimes. Roupas e até uma mochila foram jogadas no chão. Mais objetos espalhados dentro de um armário. Gavetas e porta-joias foram revirados também. Os crimes foram dentro deste condomínio fechado em Goiânia e foram cometidos na noite do último sábado. Uma das vítimas tirou uma foto dessa chave de fenda. Segundo o morador, a ferramenta pertence aos criminosos que furtaram a casa. Moradores de 2 casas registraram queixa na polícia. Ainda não se sabe como os bandidos tiveram acesso ao condomínio, que é monitorado 24 horas por uma empresa de vigilância privada. A suspeita é que foram os mesmos bandidos que arrombaram as casas e que eles já estavam observando esses imóveis, já que quando os furtos foram cometidos, os moradores tinham saído das casas. Em um dos boletins de ocorrência, a vítima disse que saiu de casa por volta das 9 horas da noite no sábado e que, ao retornar às 2 horas da manhã de domingo, percebeu a casa arrombada. Os suspeitos, ao entrarem na residência, dirigiram-se ao closet e levaram o cofre que continha joias, colares, anéis, brincos, pulseiras e correntes, avaliados em aproximadamente R$150 mil, além de um notebook e passaportes. O morador da outra casa invadida relatou que os bandidos levaram 2 computadores, um relógio de luxo, anel e corrente que estavam no cofre. Este vídeo foi gravado por uma das vítimas que tinha acabado de chegar em casa e percebeu o furto. Funcionários da empresa de segurança particular e policiais militares já estavam no condomínio. A Divina é moradora antiga, de mais de 15 anos. Disse que no último sábado foi realizada uma grande festa junina. Ela acredita que os bandidos tiveram acesso pela portaria de visitantes. Não foi pulando o muro, que o muro aqui é muito seguro, né? E foi passando como visitante. É alguém que já tem entrada no condomínio ou que foi liberado no dia da festa junina. Só tinha que mostrar um documento, mas não eram vigiados, né? Então, houve essa liberação pela festa e daí aconteceu o assalto. Nós procuramos a Tecnoguarda, a empresa que faz a segurança dentro do condomínio, e ainda aguardamos um posicionamento. Não conseguimos contato com a administração do condomínio Aldeia do Vale. A seguir, uma exposição gratuita sobre a imigração italiana em Brasília revela painéis inéditos de Cândido Portinari. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando do Dia de São João, celebrado hoje. O Nordeste todo está em festa, até na terra do Carnaval em Salvador. O forró em Salvador é aqui no Centro Histórico, que fica ainda mais colorido nessa época do ano. É onde milhares de pessoas festejam o São João na capital baiana. É praticamente um mês inteiro de festa, com apresentações gratuitas em 6 espaços diferentes. De sexta-feira para cá, o público vem curtindo mais de 30 shows por noite. Ontem teve show de atrações como o grupo Fala Mansa. Uma multidão de forrozeiros lotou o Largo do Pelourinho para cantar e dançar. Mas também tem grandes shows de graça no Parque de Exposições de Salvador para o público que gosta da mistura de ritmos. Forró, pagode, arrocha, axé, sertanejo. São mais de 100 atrações em 13 noites de música. Ontem os fãs cantaram com Marcos e Belucci. Também se apresentou Luan Santana. A festa continua hoje, depois dá uma parada para voltar no dia 28, sexta-feira, e aí vai direto, até o dia 2 de julho.
Aqui no Centro Histórico são quase 50 atrações previstas para esta segunda-feira. A Bahia é terra do carnaval, mas também sabe festejar o São João. Essa é a festa mais popular do estado, mexe praticamente com todos os 417 municípios. A expectativa é atrair quase 2 milhões de turistas. Mauro Anchieta para o Brasil TV. No Recife, a produção de comidas típicas de festa junina diminui o ritmo. Afinal, já passou a noite mais tradicional, que foi a de ontem, véspera de São João. Aí, hoje, os vendedores de milho baixaram os preços para conseguir vender tudo. Nem parecia o pátio do milho. Movimento fraco. Mas quem precisou veio logo cedo ao Ceasa. Comprei para vender, agora estou comprando para comer. Então as vendas acabaram ontem? Foi. Hoje é para o senhor comer? É. Hoje para fazer o São João. O comerciante só tem um dia no ano. Então o teu São João, na verdade, é hoje o teu, né? É, verdade. Sabe aquela lógica do mercado que diz que quando o movimento está grande, o preço sobe. E quando tem menos procura, o preço desce? Pois pronto, foi o que vimos aqui. A gente passou dias falando que a mão de milho estava por R$50 em média. Já hoje... Hoje está R$30, 40. Por que baixou? É porque o comércio deu uma caidazinha, né? Se não baixar, não vende. Não vende, é. Quem pesquisou o preço se deu bem. Veja aqui, por exemplo, tinha mão de milho a R$10. Por que esse aqui é R$10? Porque esse milho, ele tá maduro, né? Ele já secou as palhas. Muita gente, né, compra o milho pela qualidade da palha, mas esse milho é um maduro que está bom para fazer canjica com monha. Entendeu? Que é o milho próprio para ser ralado no ralador. Não vai ficar com gosto de sabão, não? Não, esse não. Esse eu garanto. Esse é o próprio ponto, que não corre risco de você raspar o sabugo e ficar com aquele gosto de sabão. O Congresso Nacional vai receber uma exposição inédita que celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil. É uma oportunidade, por exemplo, de admirar obras raríssimas de Cândido Portinari, que nunca foram apresentadas ao público. Um pedacinho diferente e especial da Itália será apresentado a Brasília. 37 obras ao todo, produções de italianos ou de descendentes, que ficarão expostas no Centro do Poder Legislativo, o Salão Negro do Congresso. Antes de abrir, o DF1 teve o privilégio de conhecer a exposição Oltreoceano, 150 anos de arte ítalo-brasileira. Uma homenagem ao aniversário de 150 anos da imigração italiana no Brasil. O curador da exposição, Marcelo Jorge, diz que a influência da Itália na história da arte brasileira é o que conduz à visitação. Essa exposição, enfim, ela é a reunião de 6 coleções aqui de Brasília, públicas e privadas, e ela mostra, assim, nomes super importantes, desde gente que participou da Semana de Arte 22 até artistas mega contemporâneos e designers brasileiros, filhos de italianos projetados no exterior. A exposição tem muitos atrativos e obras de destaque. Os visitantes serão convidados a entrar aqui por essa passagem e conhecer um universo muito rico em cultura. Começando aqui por esse desenho de Anita Malfatti. A exposição segue uma linha do tempo, começando com pioneiros vanguardistas do final do século XIX, com realismo e impressionismo. Passa pela arte moderna, pop art no Brasil e arte contemporânea. Mas ao falar de arte moderna, estamos falando do principal atrativo dessa mostra. Cândido Portinari aparece com grande destaque, com esses 4 quadros, chamados de natureza tropical. É a primeira vez que eles estão saindo da Embaixada da Itália e estão sendo apresentados para o público brasileiro. Eles são muito especiais porque eles foram encomendados em 1934 para o Portinari, que estava no começo da carreira dele, mas acabou se tornando o artista brasileiro mais importante da primeira metade do século XX, e foi ele que pintou 2 grandes painéis para sede da ONU em Nova York. E exatamente aqui nesse cavalete tem uma obra especial que você gostaria de falar também, né? Sim, essa aí, enfim, é uma das famosas bandeirinhas, né, do Volpi. O Volpi é um dos artistas italianos que veio para o Brasil. Eles eram tão pobres que eles só faziam uma refeição por dia. Mas eles queriam pintar a realidade brasileira e acabaram se tornando, enfim, super importantes. E aí Volpi, ele vai transformando essas bandeirinhas de festa junina praticamente numa forma abstrata. E é uma das figuras mais conhecidas da arte brasileira do século XX. A mostra é realizada pela Embaixada da Itália, em parceria com a Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália. A exposição vai durar só 20 dias, é uma oportunidade que a gente não pode ter nos próximos 150 anos.
Muito legal, né? A exposição começa na quarta-feira, dia 26, e vai até o dia 14 de julho no Salão Negro do Congresso Nacional. A entrada é de graça. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite, excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.